Cadê a xícara? Oi, meu nome é Lívia, hoje eu trouxe o meu pai para fazer um vídeo. Nós vamos falar sobre paternidade divina. Tem um canal no YouTube também, tem um Instagram, então sigam ele lá, eu vou deixar todas as informações aqui na descrição. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Logo, se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos também da sua glória. Um fato que nós precisamos entender é quando ele fala ser guiado, né? Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Essa palavra guiados, ela vem do grego como a expressão ago, que ela dá a ideia de alguém que segura pela mão e ela vai te conduzir até o destino que você deve chegar, por você ser incapaz de chegar lá sozinho. Dá a ideia daquela tipo do pai da Gogos, né, que pegava a criança, era o escravo, levava até o local para ela aprender. Assim também, quando nós nos submetemos a sermos guiados pelo Espírito, é Ele que pega na nossa mão e vai nos conduzir a termos uma vida em vitória. Mesma forma que o pai conduz o filho, né? O pai, quando nós somos crianças, o pai pega o filho pela mão e ele leva o filho até os locais para protegê-lo, para conduzi-lo, né? Para direcioná-lo onde ele deve ir. Nessa relação, né? Nós temos também a obediência ao pai, né? Nós só somos obedientes a uma pessoa que nós confiamos ou que nós somos escravos, né? Que nós somos servos. Nós temos que obedecer, por exemplo, o nosso chefe, porque ele, né, nos paga para isso, mas ao nosso pai não, é uma relação de honra e amor. Nós obedecemos o nosso pai, né, isso a gente considerando aqui um relacionamento celestial, né, um relacionamento perfeito de pai para filho, que é o relacionamento que Deus tem conosco. A nossa obediência a Ele, ela é consequente ao nosso amor, porque nós entendemos quem Ele é, nós entendemos que Ele nos ama, então nós confiamos que Ele está nos direcionando para o melhor da nossa vida, porque Ele sabe muito além do que nós sabemos. Outro detalhe que nós precisamos entender, que o Espírito de Deus, ele vem nos dar, tirar o espírito de escravidão e assim nós sermos adotados como filhos. Veja aqui quando ele diz assim, olha, um espírito de escravidão, ele vem da palavra dulu. Ela dá a ideia de alguém que não tem domínio sobre si, alguém que não consegue decidir a sua vida, alguém que está travado para sonhar, para viver, para estar à mercê dos seus sonhos e desejos, porque o escravo não tem sonhos e desejos. Isso acontece quando estamos sujeitos ao pecado e não nos permitimos ser guiados pelo Espírito de Deus, mas vindo o Espírito de Deus na nossa vida, permitindo que Ele nos guie, então Ele nos traz um espírito de libertação, de liberdade. Outra coisa que nós podemos ver é a dificuldade que nós temos de enxergar o nosso pai, seja por complexo, seja por rejeição, seja por abandono, né? Quando temos uma dificuldade de nos relacionarmos com o Pai da Terra, certamente haverá, ainda que um bloqueio disfarçado que você mesmo não possa admitir, com o Pai Celeste. Por exemplo, eu fui criado sem pai. Meu pai eu perdi quando eu tinha 4 anos de idade. Fui criado somente com a minha mãe. Então não sabia o que era um relacionamento paterno. Mas ao momento que eu conheço a Jesus, que Ele começa a fazer parte da minha vida, eu começo a receber esse testificar no meu coração do Espírito Santo que eu sou filho de Deus, aí eu abracei a paternidade do Pai. Eu confio na paternidade do Pai. Eu sei o quanto eu sou amado por Ele, porque Ele me deu a certeza, a gente sente, não se explica, se vive e se sente esse carinho que Deus tem por nós. É tão lindo, né, essa adoção que o Senhor nos chama, porque Ele nos chama para uma vida nova, para algo novo, né? Quando uma criança ela é adotada, tudo é feito diferente, ela vai para uma casa nova, para uma realidade nova,
ela recebe até roupas novas, tudo novo, tudo muda. Então é realmente nós entendermos essa condição de que uma vez que o Pai nos adotou, por mais difícil, por mais diferente que a sua vida tenha sido, de um relacionamento de pai para filho, entenda que Deus ele faz todas as coisas novas. Ele faz tudo diferente na nossa vida e ele traz essa adoção e esse sentimento de completude. Completude. Esse sentimento de completude, esse sentimento de que realmente nós estamos preenchidos, né? Aquele vazio que tínhamos antes dentro de nós, ele não está mais ali, porque o Senhor, ele preenche isso nas nossas vidas e somente Ele pode fazer isso. E aí no versículo 15 ele continua, né, falando, nós recebemos esse espírito de adoção, que nós somos adotados por Deus e aí então nós clamamos, nós chamamos Ele de Abba, Pai. E o que é Abba, né? Crianças judias, elas se referiam aos seus pais como Abba. Então é uma forma mais íntima de você chamar o seu pai, uma forma que uma criança chama, né? Poderia ser traduzido como papai, como paizinho, então aquela forma super íntima de chamar ao nosso Senhor. E aí a gente faz esse contraste entre o relacionamento de pai e filho, né? Da mesma maneira que nós temos que respeitar o nosso pai, que nós temos que honrar, obedecer ao nosso pai, nós também temos esse relacionamento de intimidade, esse relacionamento de proximidade, né? Porque foi ele que nos criou, foi ele que está ali durante toda a nossa vida. Então nós temos sim essa proximidade com Deus também. Da mesma forma que eu tenho liberdade de pedir para ele presentes, de pedir para ele coisas, não só presentes, mas conselhos, né? Falar com ele, compartilhar meus segredos, da mesma forma com Deus. Então, hoje, né, as pessoas elas têm duas visões extremas de Deus. Ou Deus como um Deus carrasco, como um Deus mau, como um Deus ali distante, porque provavelmente elas tiveram essa experiência, né, com relação à paternidade. Ou então vem Deus como um Deus somente o brother, somente o amigo, somente o Deus da conveniência, que nós não precisamos honrá-lo, não precisamos ter reverência na presença dele. E nenhum das duas formas ao seu extremo está certa. Nós temos que ter essa perfeita, né, conexão de que sim, nós precisamos honrá-lo, respeitá-lo, ter reverência na presença dele todos os dias, né? Mas também precisamos ter esse relacionamento de intimidade, de proximidade, onde nós podemos chegar aos pés do nosso Pai e falar, Pai, deixa eu sentar aqui com o Senhor, deixa eu conversar com o Senhor, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso falar quais são as minhas necessidades. E Ele vai, né, te atender em cada uma delas. Lá no versículo 16, é interessante que ele fala que o Espírito, no caso o Espírito Santo, testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E veja que essa palavra testificar, em outra versão você pode ler como testemunhar. Ela vem de uma palavra grega que é martúria, tá? Ela dá a ideia, quem era essa martúria, ou o mártir, né? Era uma testemunha que assistiu à cena de um crime ou de algo, ela presenciou, ela sabe reproduzir em todos os aspectos aquele evento novamente, porque ela é testemunha, né? E aí diz, quem é essa testemunha? Testemunha é o nosso Espírito, é o Espírito Santo, ele vai comunicar ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E veja, quando ele comunica, ele vai trazer o conhecimento, ele vai trazer a concepção, ele vai trazer a consciência dessa filiação com esse Pai Celeste. O Espírito Santo gera isso dentro de nós, ele vai colocar a mesma essência dele dentro de nós. E olha que é uma diferença muito grande você caminhar sabendo que você é filho de um Deus que tudo pode, de um Deus que muito te ama, a ponto de não negar nada e entregar-se totalmente por mim e por você. Só isso aí é o bastante para ter uma vida vitoriosa. E o Espírito Santo, ele faz isso com a gente. Eu te encorajo a você se submeter ao Espírito Santo de Deus para ele testificar dentro de você e você passar a ter uma vida abundante aqui na terra. Então é isso, eu oro para que o Senhor ele venha trazer esse convencimento, essa certeza da paternidade dele sobre a sua vida, que você possa se relacionar com Deus nesse relacionamento também de pai. Ele é nosso pai, ele é nosso amigo e ele é o nosso consolador. Todos esses três, eles funcionam plenamente, eles são plenamente todos os três. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.